CBN, Emprego e Oportunidades. Ribeirão Preto vai ter 2 dias de mutirão do jovem aprendiz para estágios e qualificação profissional. Os jovens podem se preparar para os dias 25 e 26 de abril, uma ação focada exclusivamente para a empregabilidade dos jovens. Então esse mutirão já encaminha os jovens para estágios, para qualificação profissional, com o objetivo de oferecer oportunidades de trabalho também para esse pessoal que está começando agora a ingressar no mercado de trabalho, no calçadão central, no calçadão lá do centro, das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Boas oportunidades para os jovens aprendizes, são 500 vagas, Sandra, dentre outras que, através dessa iniciativa do desenvolvimento municipal aqui, então, os jovens podem se preparar para o mercado de trabalho. E quem vai orientar, dando mais dicas para esse jovem aprendiz que está começando uma carreira ou quer se encontrar no mercado corporativo é o Dimas Facioli, que já está em contato com a gente. Bom dia para você, Dimas. Bom dia, Sandra. Bom dia, Regis, Bom e dia aos ouvintes. Bem, as empresas, eu imagino que elas não estão esperando a perfeição em todos os atos desse jovem, né? Mas o que é importante que eles saibam? Eles precisam, de fato, as empresas não estão esperando, estão com portas abertas para os jovens, né? As empresas, de uma maneira geral, têm um carinho, né, por esse jovem aprendiz, porque ele traz conhecimentos, né? Ele traz a energia das pessoas mais novas e também traz novos conhecimentos para dentro da organização. Ele, obviamente, vai encontrar as mesmas barreiras que um profissional qualificado acaba encontrando, né? Então, é a questão do mercado, mas, de maneira geral, isso tem crescido, né? A gente tem olhado as estatísticas aqui de contratação, tanto o jovem aprendiz como o estagiário tem ganhado bastante oportunidade no mercado, mas ele precisa estar pronto, ele precisa estar preparado, ele precisa de fato trazer conhecimento e aplicar esse conhecimento dentro da organização e tem que se adaptar à organização também, né? Então esse processo de adaptação à cultura da organização é muito importante que o jovem consiga fazer, né, que é uma dificuldade que ele acaba tendo. A gente tem estatísticas aqui que a maioria dos jovens sai, né, até 30 anos, por exemplo. Se a gente pegar um currículo de um profissional de até 30 anos, ele teve 4, 5, 6 empregos, né? Então, ele acaba trocando muito de emprego. Uma porque ele está experimentando, né? De repente não é aquela empresa que ele queria trabalhar, ou ele queria só fazer um estágio naquela empresa, depois ele migrou para outra. Mas muito disso é o despreparo dele, ele acaba sendo demitido antes de 2 anos ainda, porque ele não está completamente preparado. Então é importante que ele estude, é importante que ele aprenda, mas é importante que ele saiba como aplicar isso dentro da organização e se adeque à cultura da organização também. Então ele já tem que observar se ele já sabe o caminho que ele quer, de o que aquela empresa que ele tem interesse faz, como que ela atua, com quem ela conversa, e talvez ser até um bom ouvinte também, né, Dimas? Escutar o que os outros estão falando para ele ou dentro da corporação que ele quer. O processo de aprendizagem ele começa dentro da organização, né? Porque até então ele tem teoria, muita teoria, obviamente muito conhecimento, mas dentro das empresas a história é um pouquinho diferente do que contam para ele no banco escolar, né? Então, por exemplo, tem algo que eu gosto de falar muito, né? Você não pode colar e não deva colar, né, durante as provas, aí chega dentro da empresa e fala que é trabalho em grupo, você tem que ser contributivo, né? Então essa é uma grande mudança já, né? Então você estuda meio isoladamente, obviamente você faz estudos em grupos, etc. E você sabe muito a teoria, mas a prática é que é importante. Então você tem absoluta razão que ele precisa ter um ouvido muito bom, né? Ele precisa estar aberto para um novo aprendizado, que é o aprendizado na prática. É importante também estar antenado a tudo que acontece naquele ambiente, né, Dimas? Porque os jovens, alguns são meio contraídos também. É importante até ficar questionando sobre aquilo que não sabe, não só da área dele, mas de todas, né? Sim, você tem razão, Regis. Essa abertura, né, para tudo aquilo que é novo e essa disponibilidade para aprender, né, essa disposição de, conta comigo porque eu quero contribuir,
é bastante importante. Às vezes ele entra e fica muito acanhado só num lugar, acaba não desenvolvendo e não vendo oportunidades. E também ele tendo essa abertura e se colocando à disposição, a empresa consegue ensinar ele, né? Consegue colocar ele em posições mais desafiadoras que, por exemplo, a que ele entrou. Pode ser que ele consiga uma posição até melhor do que aquela que ele tinha imaginado, se ele tiver essa predisposição, essa abertura, se colocar à disposição sempre daquilo que é desafio. A empresa normalmente contrata, né, não só o jovem aprendiz, estagiário ou um funcionário pelas habilidades, mas muitas vezes ela demite esse funcionário, esse aprendiz, pelo comportamento. Exatamente. Ela não tem nenhuma expectativa do ponto de vista de aprendizado de conhecimento. Você tem razão, Sandro, desse profissional na hora que ele entra. Ela abre mão de uma série de coisas, uma série de requisitos, né, que estão dentro do perfil do cargo, mas depois ela espera que ele se comporte de maneira adequada dentro da organização. E se comportar é seguir as regras da organização, como é que é a cultura daquela organização, mas ele precisa aprender, ele precisa evoluir, a empresa precisa entender que ele está disposto a evoluir, né? Então, se ele ficar parado, isso vale para qualquer profissional, dificilmente ele vai continuar na empresa. Agora, escutar críticas ninguém gosta muito, né, Dimas? E ainda mais quando se é jovem, né, que já está naquela fase que já tem as críticas, né, da família, as cobranças e tudo mais. É uma adaptação também necessária. Sim, sem dúvida nenhuma, né? A crítica dentro da organização, às vezes até o chefe não vai ter tanta habilidade assim, por exemplo, para dar um feedback. Então ele precisa inclusive compreender isso, né? Às vezes o histórico daquele líder que está cuidando dele não é um histórico de grande habilidade para dar feedback, e às vezes ele não significa que ele tem todo o direito de ser ríspido, etc. Não é isso. Às vezes a forma que eu estou recebendo essa informação não é a melhor forma, mas é importante que mesmo assim eu consiga transformar aquilo num processo de aprendizado. Então, se eu estou recebendo um feedback, se eu estou recebendo uma informação de que eu não estou fazendo o trabalho da maneira adequada, é importante que eu ouça e que eu consiga fazer ele de uma maneira adequada, e às vezes até pedir, né? Às vezes a empresa acaba não dando o feedback. Então, me dê aí, me diga como é que eu estou indo, né? Me diga no que eu preciso melhorar. É importante, de novo, repetir o que você falou, ter bom ouvido, né? Então, está aberto para, inclusive, esses feedbacks que não necessariamente são os que eu gostaria de receber, mas ele faz parte do processo de aprendizagem. A gente também, com tanto tempo de experiência, já recebe uma vez ou outra, né? Porque é sempre importante melhorar, e a hora que você está entrando dentro da organização é o melhor momento para você aprender tudo. E assumir os erros quando eles também acontecerem, Dimas. Perfeitamente, assumir, de fato eu errei, enfim, eu vou corrigir essa posição, né? Não adianta a gente querer jogar a culpa no outro, porque senão a gente não aprende nunca, né? Então é importante, de fato, como você disse, né? Aprender com os erros e assumir os erros. Ô Dimas, hoje tem vários mecanismos para o ingresso desses jovens no mercado de trabalho, seja para o estágio, para uma vaga de menor aprendiz, geralmente são vagas que duram aí de 1 a 2 anos, dependendo do contrato com o jovem. E qual que é a receita para eles para se manterem no mercado, para que consigam aí ou disputar uma vaga dentro da própria instituição ou já pensar numa próxima? Acho que a primeira é nunca parar de aprender, né? Ele precisa continuar estudando, né? Fazer a formação que ele fez é um primeiro passo, né? Mas depois o mercado muda muito constantemente, principalmente com a inserção de novas tecnologias, né? Então, aquela atividade que ele desenvolve vai sofrer mudança com absoluta certeza. Então, é importante que ele sempre se mantenha, ele reserve parte do que ele está ganhando para ele poder fazer um autodesenvolvimento. A empresa vai investir nele também, mas é importante que ele se autodesenvolva. Então, essa questão do aprendizado contínuo tem que estar na mente das pessoas, na mente principalmente desse novo jovem. O segundo é essa adaptação, né, essa abertura para aquilo que é novo, se colocar à disposição, ouvir feedback, assumir erros, tudo isso que a gente já colocou aqui.
e enxergar e ter muito claro onde ele quer chegar, sabe? Onde é que eu quero chegar dentro da organização, porque senão ele não caminha, sabe? Então ele perde oportunidades e ele não se coloca à disposição também. Então é importante e entender o time das organizações, né? O tempo da empresa nunca é o meu tempo, né? Eu quero ser presidente em 2 anos, mas a empresa não vai me deixar chegar a ser presidente em 2 anos, porque tem mais gente na fila lá. Então é importante eu também entender esses times e entender como é que eu caminho, né, para posições melhores dentro da organização, ou até para manter o meu emprego de estágio ou de menor aprendiz e ser efetivado. É que muitas vezes o jovem ele também está num momento perdido, sem saber exatamente o que ele quer para o futuro, né, Dimas? E talvez aí a oportunidade, né? Sempre é tempo para aprender, para ver o que gosta, o que não gosta de fazer, mas buscar realmente aproveitar as oportunidades. Sim, sem dúvida. É importante, essa abertura é muito importante. Eu estar pronto, né, e estar de prontidão também é bastante importante. São comportamentos, né, que a gente acabou de falar, que você acabou de dizer que as pessoas são demitidas por causa disso, né? Então é importante eu ter esse comportamento de abertura e estar pronto para aquilo, tá? De prontidão para aquilo que vier como desafio, por exemplo. Dimas Faccioli, consultor de recursos humanos, sempre falando aqui no Manhã CBN, às segundas-feiras. Obrigada pela atenção. Uma boa semana para você, Dimas. Obrigado a vocês. Uma boa semana para você, Régia, e os ouvintes. Grande abraço. Um abraço, até mais.